Olá, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando sobre o capítulo 5, que vai tratar sobre a industrialização brasileira. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos sobre os indicadores sociais, né, que são levados em consideração para fazer a análise, né, do nível de desenvolvimento econômico, eu diria, de um país. Falamos um pouco sobre a educação, taxa de analfabetismo, distribuição da população e acesso à água e ao esgoto. Também falamos alguns dados sobre a região sudeste, a questão das áreas ditas de planejamento, né, que tem planejamento urbano em detrimento daquelas que não têm. Falamos um pouco sobre as favelas e fizemos também uma comparação com a região norte, né? Porque no caso aí, quando a gente fala, por exemplo, a região sudeste, essa definição de favelas é um termo que é utilizado muito lá. E já na nossa região, a gente viu que está relacionado com áreas de baixadas, né, áreas periféricas, porque tem uma, digamos, uma terminologia diferenciada por conta da questão física do ambiente. E, além disso, nós falamos um pouquinho sobre desigualdade social, que é uma característica que é presente nos países ditos capitalistas, que a gente sabe a distinção do sistema capitalista, o que prevalece nele, como a questão da divisão da sociedade em duas classes essenciais e que dentro dos países que são ditos capitalistas existe sim a desigualdade, né? E não é porque um país ele é rico que não existe essa desigualdade. A gente sabe que existe mais em níveis um pouco mais baixo. E outro ponto foi a questão do coeficiente de Gini, que eu fiz um parcial aí no caso associado ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que varia de 0 a 1, e o coeficiente de Gini também, que varia de 0 a 1. Só que quanto mais próximo de zero, melhor, porque evidencia aí uma, digamos, uma não desigualdade. Agora, com a questão da industrialização, a gente tem uma introdução aqui, que durante todo o período colonial, a agricultura foi a base de nossa economia, principalmente porque nos mantinha atados aos interesses da metrópole, que impunha várias barreiras à nossa industrialização. Lembrando aí daquela primeira divisão internacional do trabalho, né, associado às colônias e às metrópoles, em que as colônias elas digamos, mandavam para a metrópole aí aqueles bens primários, digamos assim. E, em contrapartida, a gente tinha desses países, ditos metrópole, administração política. Esse é só um ponto. Somente a partir do século XIX é que podemos falar em industrialização no Brasil. Até então, as atividades industriais se resumiriam à instalação de algumas pequenas fábricas. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, um rápido e intenso processo fez a indústria assumir o comando da economia. E aqui eu botei uma imagem de como era o ambiente das indústrias, né, nesse período. E a gente sabe que tudo era feito mais de forma manual e que precisava de um grande número de empregados. O café propiciou as bases da industrialização. Então, o que tem dentro desse tópico? Que durante o período colonial, que vai de 1500 a 1822, a agricultura foi a base da economia brasileira. Era praticamente proibida a instalação de estabelecimentos comerciais e industriais na colônia, já que os produtos produzidos aqui concorreriam com os da metrópole portuguesa, o que consequentemente diminuiria seus lucros. Por isso, durante todo esse período, a base econômica do Brasil foi a exploração agrícola ou mineral, com o uso de mão de obra escrava voltado para exportação, denominada de plantation. Lembrando que
anterior a esse processo da escravidão, no caso aí associado à mão de obra negra, a gente sabe que os colonos eles utilizaram muito a mão de obra indígena para fazer o trabalho que eles queriam. Só que como o indígena tinha uma dinâmica totalmente diferenciada e como naquele período eles queriam tratar da questão da falta de mão de obra e do escoamento da produção, eles aí incrementaram novas pessoas para trabalhar. E aí, no caso, veio aí a escravidão, né? No caso aí dos negros. Então, dentro desse processo é que vai aparecer essa atividade de plantation, né? Exploração agrícola mineral ou mineral com uso de mão de obra escrava voltado para exportação. Então, tudo aquilo que era produzido praticamente tinha o intuito de ir para fora. Durante a primeira metade do século XIX, quando nos tornamos um império, a produção e exportação de café se tornou a principal atividade econômica responsável pelas mudanças sociais e econômicas em nosso país. O café também teve participação fundamental na substituição de mão de obra escrava pela assalariada. Em 1850, devido à pressão da Inglaterra, houve o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Nessa época, a produção de café estava em alta e atraiu imigrantes europeus, que, além de se tornarem alternativa aos escravos negros, se tornariam os primeiros trabalhadores da indústria que começava a nascer. Lembrando que muitos desses imigrantes europeus eles vieram para o Brasil a partir de crises econômicas que estavam tendo no país de origem deles. E aqui eles viram uma oportunidade de se enquadrar ou até mesmo de começar uma nova vida, né? Porque geralmente quando a gente fala aí de imigração, geralmente a gente leva em consideração que aquele ser, né, aquele indivíduo, ele está procurando ascender economicamente, né, melhorar de vida e automaticamente vem a ideia, né, do trabalho, de construção, né, social, digamos assim. Então, isso foi aí um ponto importante. Então, aqui tem duas imagens. A primeira mostrando o trabalho no cafezal, né, só que de escravos, pessoas negras, no caso. E a segunda imagem mostrando também, né, uma plantação, no caso aí de café, só que agora com a mão de obra, no caso de imigrantes europeus. Com o aumento da importância do café, a cidade de São Paulo, principal produtor brasileiro, tornou-se o centro econômico e financeiro do país. E por causa de seu processo de urbanização, que a gente sabe que ele foi de forma acelerada e sem muito planejamento, né, digamos assim, desenvolveram-se várias atividades ligadas ao setor terciário, que é aquela que envolve o comércio, escolas, hospitais, redes de água, esgoto, iluminação pública, entre outros. Porém, as indústrias eram poucas e se resumiam, no final do século XIX, a indústrias de bens de consumo não duráveis, como fábricas de cerâmicas, tijolos, móveis, tecidos, roupas, ferramentas, entre outros. Além de serem poucas, essas indústrias utilizavam máquinas que vinham de outros países. Lembrando aqui que se essas máquinas vinham de outros países, automaticamente era um processo aí de compra e venda que era caro. Trazer esse maquinário de outro país, né, para o nosso. Então, foi a partir disso que teve o surgimento, né, ou até mesmo uma resolução de um problema que a gente vai já comentar. Nessa fase de expansão para o interior do estado de São Paulo, a atividade cafeeira começou a sentir o problema da escassez de mão de obra, tanto escravizada quanto livre. Para contornar essa situação, os latifundiários, que eram, no caso, aqueles grandes proprietários de terra do Brasil, né, latifundiários do café, estimularam a imigração, no sentido aí de tentar suprir essa escassez de mão de obra, né? E aí a gente chega aqui, as crises favoreceram o processo industrial.
O começo do século XX foi bastante agitado. Surgiram algumas crises, como da Primeira Guerra Mundial, que esse período a gente sabe que vai de 1914 a 1918, que envolveu os países europeus e, portanto, dificultou as importações de produtos industrializados, fato que estimulou o surgimento de novas fábricas, que produziam o que antes era importado, processo conhecido como substituição de importações, que foi isso que eu disse que a gente ia chegar, porque a partir do momento que eu tenho a necessidade de comprar maquinário de outros países e vejo que, enfim, o mundo está em crise, eu tenho que tentar achar meios para suprir essa necessidade. Então foi nesse período, né, digamos, de crise, que o país de fato começou a se desenvolver, né? E qual foi o nome dado a isso? Substituição de importações. Então, aquilo que antes era comprado de fora passou a ser produzido internamente, que esse que é o termo, substituição de importações. Eu vou parar de importar, eu vou parar de comprar de fora e vou passar a produzir internamente. E aqui eu coloquei uma imagem que está mostrando o processo de expansão, né, da atividade cafeeira no Brasil. Então, olha só, até 1850 está em marrom, o que está em verde de 1850 a 1900, de 1900 a 1950 está em roxo, e aí a gente está vendo como é que foi se dando o processo de expansão, principalmente pelos estados de São Paulo, norte do Paraná, aparece também Minas Gerais, Espírito Santo e alguns pontos importantes que estão enumerados, né? O número 1, por exemplo, Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Número 2, Zona da Mata Mineira. 3, região de Campinas. E assim vai. Vai aparecendo os pontos mais importantes e como é que se deu, digamos, o prolongamento dessa atividade para dentro do território brasileiro, tá bom? O desenvolvimento industrial estimulou um intenso processo de urbanização no Brasil, com o surgimento de vários bairros industriais que resultou em um crescimento da imigração do campo para as cidades, por alguns motivos. Quais são aí os motivos? Aumento da oferta de emprego nas cidades, baixos salários pagos no campo, além de uma grande concentração de terras, dentre outros fatores, aparecem também as novas profissões como os operários têxteis, condutores de bondes, metalúrgicos, entre outros. Aqui eu botei uma imagem para vocês bem clássica, que é a pintura Retirantes, né, de Cândido Portinari, que está justamente retratando os imigrantes nordestinos, né, que iam em busca de trabalho e melhores condições de vida, partindo aí para o sudeste, para a região sudeste do Brasil. É uma imagem que ela geralmente aparece associada a essa questão de imigração no Brasil. No ano de 1929, houve uma crise mundial que afetou a economia brasileira, ainda baseada na produção e exportação do café. Com essa crise, que se prolongou por toda a década de 1930, muitos latifundiários do café e banqueiros passaram então a investir na produção de mercadorias, tanto agrícolas como industriais, para vender no mercado interno, modificando e dinamizando nossa economia e completando nossa primeira revolução industrial, com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra. Então, por isso que dizem, né, que nós somos um país de industrialização tardia, porque quando o processo ele se iniciou aqui, nesses outros países eles já tinham praticamente um século aí de existência ou de início do processo industrial. De país agrário a urbano industrial. Com a consolidação da primeira revolução industrial, na década de 1950, iniciou-se no Brasil um processo de passagem da sociedade economicamente agrária para a urbano industrial. Esse processo seguiria acontecendo pelas próximas décadas na segunda e na terceira revoluções industriais, até os dias atuais.
A segunda etapa do processo industrial brasileiro teve a participação decisiva de dois governantes, né? Getúlio Vargas, que esteve aí no, digamos, comando de 1930 a 1945 e depois de 1950 a 1954, que foi seu segundo mandato, e de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Eles tiveram um papel assim preponderante nesse contexto do processo industrial no Brasil. Ambos se empenharam na implantação da infraestrutura necessária ao avanço da industrialização. Então, na próxima aula, a gente vai ver quais são essas características, quais foram as influências desses dois governantes aí de forma pontual, tá bom? E na próxima aula, a gente vai continuar com esse tópico. Até mais, meninos!